Salve, salve, nação alvinegra! Josivan Nascimento aqui novamente, trazendo para vocês informação sobre o nosso Vozão, galera. Vamos falar de Ceará, vamos falar de Vozão, informações aqui para trazer. Vindo aí chegando a marca histórica, né? Temos aí Ceará com grande marca no PV, tá? Temos aí também um pouco a falar desse desempenho do Ceará nesses primeiros jogos. A gente sabe ainda que o nível de adversário é um nível bem diferente do que o Ceará vai enfrentar no decorrer do ano, na temporada, na Série B, mas a gente vê já uma evolução, tá? E também precisamos falar de Juan Alano, galera. Tudo isso e muito mais sobre o Ceará aqui no Vozão em Pauta. Então, vem comigo! Nação Alvinegra, vamos falar de Ceará, vamos falar de Vozão. Vozão aí fazendo essas primeiras partidas do campeonato, né? Óbvio, a grande parte das partidas sendo no Presidente Vargas, e já vou trazer informações aqui para você, tá? O Ceará, galera, não perde jogando no PV desde 2023, nação alvinegra. Desde 2023 que o Ceará não perde jogando no Presidente Vargas, né? São aí 17 jogos de invencibilidade, tá? 14 vitórias e 3 empates, né? Ou seja, o PV tem se tornado aí um grande triunfo, né? A favor do Ceará, né? Um alçapão aí do Alvinegro. Com a goleada diante do Horizonte, o Ceará completou o 17º jogo de invencibilidade, atuando no PV, seja como mandante ou visitante, conquistando 13 vitórias e acumulando 3 empates, na realidade 14 vitórias, tá? A última derrota do Vovô no estádio aconteceu em novembro de 2023, um 3-1 para o Juventude, sempre o Juventude, impressionante, né? Pela Série B daquele ano. Jogos invictos aí na competição, 13 pelo estadual, 2 pela Copa do Nordeste, 1 pela Série A e 1 pela Série B. O duelo contra o Galo do Tabuleiro, né, foi o último do Ceará no PV pela segunda fase, visto que o Clássico Rei vai ser no Castelão, inclusive o primeiro jogo do Castelão nessa segunda fase, né? O primeiro jogo do Castelão nesse ano de 2026, na realidade, tá? O primeiro jogo do Castelão nesse ano, tá? E é isso, né, nação? O Ceará aí fazendo valer aí o mando aí no PV. Espero que no Castelão o Ceará também faça valer o seu mando de campo, né, galera? E você, gosta de ir no PVzinho? Gosta de assistir jogo no PV? Que o Ceará consiga manter aí, né, essa invencibilidade. E também no Campeonato Cearense, né, galera? Também o Ceará não perde aí no Campeonato Cearense desde 2023, que foi a última derrota do Ceará no Campeonato Cearense, né? De lá para cá são mais de 20 partidas aí de invencibilidade, né? A gente sabe que o próximo jogo é clássico, o próximo jogo é difícil pra caramba, né? Mas esperamos aí que o Ceará continue com essa invencibilidade. Torcedor alvinegro, deixa teu like, cara, deixa teu like nesse vídeo, tá? Se você gostou aí, tá? Se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, ó, inscreva-se no canal, deixa seu like, hype o vídeo também, porque é muito importante aí, tá? Para nos ajudar a continuar aqui falando mais de Vozão. Torcedor alvinegro, a gente sabe que nesse início de campeonato, a gente sabe que é um entrosamento, mas uma coisa que tem chamado a atenção é o setor ofensivo do Ceará, principalmente o meio de campo. Óbvio, eu sei, o nível de adversário que o Ceará enfrentou até agora não é o nível de adversário que o Ceará vai enfrentar na Série B. Eu sei isso, torcedor alvinegro. Mas a gente não pode negar a evolução que tem tido. E, de certa forma, o entrosamento tem sido até um pouco mais rápido, né? E aí eu queria destacar isso aqui lá da página Clássico Rei, né? Uma página que traz informação bem bacana. E aí, informação, né? Jogos de início de temporada não recebem tanto crédito por causa dos níveis das equipes, mas a galera tem que entender que esses jogos dão ritmo, confiança, entrosamento e servem para testes, independente do adversário. É importante fazer o dever de casa e cumprir com a obrigação. Hoje, ou seja, a gente sabe, né? E aí até o Clássico Rei colocou, a exigência não é aquela que o Ceará vai enfrentar na Série B. Tá? Até porque o Campeonato Cearense não tem esse nível de adversário tão alto, né? Mas assim, galera, pensa comigo. Quando ganha, fala, ganhou porque é no Campeonato Cearense. Mas e se não ganhasse? E se empatasse? Então, assim, a gente precisa olhar também, a gente sabe que o time tem falhas, a gente sabe que o time precisa melhorar em alguns aspectos, mas é importante também a gente valorizar aquilo que tem sido feito de positivo, tá? Então, independente de quem está do outro lado aí, como foi colocado, o Ceará tem entrado para vencer e tem feito isso. E aí eu acho que nesse momento o entrosamento aí com essa galera do meio campo, o trabalho do Mose nesse início, óbvio, tem muito a melhorar. O teste de fogo vai ser agora no domingo, Clássico Rei, o primeiro na realidade, né?
porque teremos aí um Campeonato Brasileiro que vai ser a prova de fogo, mas eu acho que isso é muito válido. E aí a gente destaca o setor ofensivo do Ceará, o Vina, Matheus Araújo, cada um marcando ali 4 gols, dividindo a artilharia, o Pedro Henrique se destacando. E aí eu queria falar de um cara também que tem tido poucos minutos, é verdade, mas que mesmo com poucos minutos, galera, esse cara tem se mostrado útil e nos dá uma esperança, tá, para o restante de temporada. E é nada mais, nada menos que Juan Alano. Galera, absurdos os números do Juan Alano até aqui. E aí, de novo, eu sei, torcedor, eu sei que é campeonato cearense, mas o Juan Alano, galera, tem, juntando as 2 partidas em que ele entrou, ele acumula 37 minutos. E nesses 37 minutos, o Juan Alano deu 1 assistência e fez 1 gol. Deu 1 assistência no jogo contra o Ferroviário para o Fernandinho, que baita assistência por sinal, tá? E fez um golaço contra o Horizonte. Além, detalhe, tá? Precisamos lembrar também que o pênalti que o Vina fez o gol contra o Horizonte foi uma jogada em que o Juan Alano sofreu. Então, assim, ele participou diretamente de 2 gols. É óbvio que não entra na estatística como assistência ou como gol, mas ele participou diretamente. Então, assim, cara, é um jogador que quando foi anunciado, eu sempre vinha falando em vídeos, em lives, vamos ter calma com o Alano, o que me preocupa é a parte física, o que me preocupa é a lesão que ele teve, mas o Alano aparenta ter qualidade, e eu continuo dizendo, não vou aqui decretar que Alano é um craque, não, porque ainda é cedo, mas, galera, Alano aparenta ter muita qualidade, o toque na bola que ele dá, você percebe que é um jogador diferenciado, cara. Então, acredito muito aí que o Juan Alano vai dar muitas alegrias aí ao torcedor alvinegro. Torcedor, me diz aí a tua opinião, comenta aí, comenta aí. Você acha que o Juan Alano vai ser muito importante para o Ceará nessa temporada? Eu quero saber a tua opinião. Comenta, porque eu vou ler o teu comentário e vou responder. Deixa o teu comentário aí. Eu quero saber o teu comentário. E aí, eu vou te fazer um convite, torcedor alvinegro. Se você quiser resenhar aqui com a gente o dia inteiro, ó, você pode se tornar membro dos canais. Se torne membro do canal, participa do nosso grupo exclusivo para membro. Lá você tem contato direto. Você fica resenhando com a gente lá no grupo, tá? A gente tem contato direto. Também no grupo de membros, você recebe as informações em primeira mão, galera. Os membros recebem as informações primeiramente, tá? E também tem algumas informações que a gente apenas coloca lá para o grupo de membros. Então, torne-se membro do canal, é baratinho, clica aí e você tem direito aí a vários benefícios, tá bom? Vem comigo aí para a gente poder continuar falando aí sobre o nosso Vozão. E, galera, falando de setor ofensivo, falando de meio campo, destacaço da partida, ele, Vina, cara, olha que absurdo, galera. O Vina teve 9.3 de nota no SofaScore. Absurda a participação do Vina no jogo contra o Horizonte, né? 1 gol, 1 assistência, deu ali um passe para o pênalti que o Rolando sofreu, foi lá e marcou o gol. Então, assim, sensacional, né? 1 gol, 1 assistência, 5 finalizações, 90% dos passes certos. E aí, falando de Vina, galera, com esse gol que ele marcou contra o Horizonte, o Vina chegou a uma marca interessantíssima, torcedor alvinegro. O Vina chegou à marca de 50 gols. 50. Galera, Vina cinquentou com a camisa do Vozão, torcedor alvinegro. São 50 gols. 24 gols pela Série A, cara. Absurdamente esses números aí do Vina. Que números absurdos, né? 24 gols pela Série A, 8 gols pela Copa do Brasil, 9 gols pela Copa do Nordeste, 4 gols pela Sul-Americana e 5 gols pelo Cearense. Lembrando que são 4 esse ano, tá? Ele que já tinha disputado ali o Campeonato Cearense em 2020, 21, 22, né? Mas só tinha marcado ali apenas 1 gol, né? Ok? E aí, aproveitando esse gancho aí dos 50 gols do Vina, ele chegou a uma outra marca extremamente importante, né? Ele que tem 189 partidas com a camisa do Vozão, né? Chegou à marca aí de 50 gols e tá entre... ele é o maior artilheiro do Ceará na década e o 4º maior artilheiro no século, né? São números aí absurdos. Ele soma 4 gols em 5 jogos. No entanto, no ano, em 5 jogos, ele tem 7. Galera, é isso mesmo. 7 participações em gols, cara. Números aí absurdos do Vina nesse ano de 2026.
E aí, só para aproveitar, galera, ó, já que a gente está falando aqui de Vina, quero trazer para vocês aqui o seguinte: números do Vina no ano. Na realidade, jogadores de ataque do Ceará, né? Vina com 7 participações em gols em 5 partidas, galera. 5. 83 minutos para participar de gols. Ou seja, 4 gols e 3 assistências. Pedro Henrique vem logo em seguida com 2 gols e 3 assistências. Matheus Araújo com 4 gols, tá? O Zanocelo tem 3 assistências. Zanocelo aí participando bem demais, né, cara? Que volante. Luca com 2 gols. O Juan Alano com 2 participações. 1 gol e 1 assistência, como eu falei. 35 minutos, né, cara? Ele colocou aí minutos por partida, 24 na média. Fernandinho, 1 gol. Enzo, 1 gol. E Pedro Gilmar também, 1 gol. Né? Os 2 artilheiros do campeonato aí, Vina e Matheus Araújo, ambos com 4 gols marcados. Né? Vina segue na liderança aí da participação em gols. Né? E aí tem um empate triplo em assistências, com Vina, Pedro Henrique e Vinícius Anocelo, todos aí que deram 3 assistências, torcedor alvinegro. E aí, ó, destaque para o Alano, que é quem precisa de menos minutos para participar de gol. O time marcou 16 em 6 jogos, média de 2,6, sendo 12 gols, né, 75% marcados pelo quarteto ofensivo. Ou seja, de 16 gols, galera, 12 foram marcados por Vina, Matheus Araújo, Pedro Henrique e Luca. Sensacional, né? Sensacional. Informações aí tiradas aí da página do Instagram do Ceará, Histórias e Dados, do Mauro Bastos, tá? E aí, falando ainda de artilharia, torcedor alvinegro, falando de artilharia, aproveitando que a gente está falando de Vina, eu tenho que trazer essa informação, né, cara? Eu tenho que trazer essa informação aqui para você. Artilheiros do Ceará, os maiores artilheiros do Ceará na história. O Ceará tá entre os 25 maiores artilheiros do Ceará, galera. Impressionante, né? Tem aí como o maior artilheiro, o grandioso Gildo, com 262 gols, Sérgio Alves ali em terceiro, Mito Antônio em segundo, né? Tem ali no top 6 o Magnata, o Magno Alves, Mota vem ali na 9ª colocação, empatado com o Ivani. E aí, também, galera, tem aí alguns nomes, né, como França, Anselmo, tá? E lá, na 25ª colocação, empatado ali com... Na verdade, não está empatado, né? O Honorato tem 52, 25º o Vina. E aí, a informação do Mauro Bastos, né? Que Vina entrou para a galeria dos 25 maiores artilheiros. E detalhe, galera, com mais 10 gols, o Vina chega ali na 19ª posição. 10 gols, chega na 19ª posição, tá? Com mais 8 gols, ele empata ali na 20ª, né? Então, assim, o Vina muito próximo de fazer mais história ainda pelo Ceará, né? Mais 5 gols, ele já fica em 22º. Né? Então, assim, Vina fazendo história aí com o Ceará. Com o gol marcado contra o Horizonte, o camisa 29 chegou a 50 gols com a camisa do Vozão e se isolou na 25ª posição, passando nomes históricos que estavam ao lado, como Hélio Carrasco, Estênio e Marcos do Boi. Ainda este ano, o meia pode entrar no top 20, né, se marcar 9 gols. Tá? Em número de jogos, ele é o 58º, com 188 partidas, e certamente passará a marca dos 200 jogos, né, entrando assim no top 50 com mais jogos pelo Vozão. Tá? E a média de gols do Vina, galera, é 0,27, né? Ele tem uma média de 0,27 gols, tá? Então é uma média aí bem alta, tá? Temos informações também da média de gols, que é 0,27, né? Mas quando soma-se as assistências, lembrando que o Vina não é atacante, né? Ele é um meio-campista, a média de participação chega a quase um gol a cada 2 jogos, né? Por quê? Porque o Vina ele é um meio-campo e ele dá muitas assistências, tá? E nesse Cearense de 2026, ele já tem 7 participações em gols em 5 jogos, o que ultrapassa a marca de 1 gol por partida, né? Se for uma participação em gols por partida, né? E antes que diga que o nível do Cearense é baixo, que realmente seus números nos anos anteriores, ou seja, de 20 a 23, é de 1 gol e 1 assistência em 13 jogos. Ou seja, de 20 a 23, ele deu 1 gol e 1 assistência em 13 jogos, né, cara? Então, assim, 2 participações em gols em 13 partidas. Então, assim, agora fazer 5 jogos e ter 7 participações é um nível diferente. Ele tá jogando um cearense com um nível ali, um turbo ligado, né?
E aí, torcedor, eu quero saber de você, cara. Você acha aí que o Vina vai chegar no top 20 dos artilheiros aí do Vozão? Quero saber a tua opinião. Você acha que o Vina vai ser importante nessa Série B e vai levar o Ceará de volta aí à primeira divisão do Campeonato Cearense? Torcedor, mais uma vez, ó, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like e hype o vídeo para que outras pessoas, outros torcedores alvinegros assistam esse conteúdo. Aí, se você gostou, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos que são torcedores alvinegros, e eu sei que você tem aquele grupo de torcedor alvinegro, e eu sei que você vai compartilhar, tá bom? Então, aproveita, deixa o teu like, inscreva-se no canal, porque todos os dias tem conteúdo aqui, ó, sobre o Vozão. Todo dia, tá? Então, todo dia conteúdo aqui sobre o Vozão. Então, inscreva-se no nosso canal. Galera, muito obrigado, deixa o teu like, tamo junto, até mais, e é nóis!